toda a grande história que ele construiu, que nos foi deixado como um exemplo de fé, começou de que forma? Com uma má notícia. Eu acredito de todo o meu coração que nós iremos contrariar cada diagnóstico, cada sentença. Nós vamos quebrar essas crenças malignas de que agosto é um mês de muito desgosto, é um mês de sofrimento, é um mês de dificuldades. Bata no peito e faça assim: na minha vida não. Na minha vida será diferente. Vamos fazer algumas declarações de poder. Vamos juntos. Coloque a mão no seu peito e diga isso: eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Eu sou mais do que vencedor. Eu já sou próspero, abundante. O meu negócio é líder de mercado. Repita isso: o meu negócio é líder de mercado. Enquanto eu viver, não conhecerei a derrota. Eu vou vender como nunca. Eu farei grandes proezas. De novo, eu farei grandes proezas. No teu ramo, na tua área de atuação, o que seria uma grande proeza? Qual é aquele tipo de produto que normalmente a procura é baixa por ser um produto de um nível mais elevado no que diz respeito a valor? Talvez tem pacotes que você venda, que por ser caro demais, ele sai um tempo, outro tempo não sai. Qual é o tipo de serviço que você presta, mas ele não se tornou uma rotina ainda na sua vida? Você faz um agora, depois você vem com projetos, trabalhos um pouco menores, e depois você vem e faz esse grande projeto. O que seria uma grande proeza no seu dia a dia? Pensou? Repita isso comigo, por favor. Dentro deste mês, eu vou fazer essa grande proeza. Eu vou superar todas as expectativas. Com a mão no seu peito ainda, diga isso: o meu negócio é um celeiro de glória. Eu vou colher 100 vezes mais. Diga isso: meu faturamento aumentará todos os meses. O que levaria anos para acontecer, acontecerá dentro deste propósito, na minha vida. Levante a sua voz, diga isso: eu já estou entre os grandes. Eu já sou uma grande referência no meu ramo. Diga isso: eu já rompi, eu já cresci, eu já avancei. A melhor fase da minha vida começa agora, e cada uma das minhas palavras serão confirmadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós vivemos segundo essa fé. Este é o padrão que nós acreditamos. Esse é o tipo de resultado que nós buscamos. Essas são as medidas que eu creio que o Senhor derramará sobre as nossas vidas. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Durante a nossa caminhada, o Senhor vai permitir que algumas coisas aconteçam conosco, com o propósito de desenvolver e amadurecer a nossa fé. Uma fé madura, ela é a prova de tempestades, ela é a prova de decepções. Eu acredito que, entre todas as dificuldades que o homem tem, entre cada um dos desafios que o homem enfrenta no seu dia a dia, uma das maiores dificuldades do homem está em lidar, primeiro, com as más notícias. Segundo, o homem tem uma dificuldade muito grande em lidar
com aqueles momentos em que o Senhor silencia. Quando parece que não tem uma resposta, quando você busca, e aquela definição que você esperava não acontece, nada muda, tudo continua igual. Se nós pegarmos a própria história de Neemias, toda a grande história que ele construiu, que nos foi deixado como um exemplo de fé, começou de que forma? Com uma má notícia. É muito fácil diferenciar uma pessoa da outra. É muito fácil você examinar o tipo de fé que uma pessoa tem ou o tipo de fé que ela não tem. Basta colocar diante dela uma má notícia. Se nós pegarmos a história de Davi contra Golias, Golias, ele não era simplesmente uma porta de promoção para Davi. Os Golias, eles aparecem para revelar o que de fato existe dentro de nós. É diante do Golias que sai a verdadeira fé ou a incredulidade. É diante do Golias que sai a coragem ou medo. É diante dos Golias das nossas vidas que sai o louvor, a adoração, o clamor ou a murmuração, o questionamento, a reclamação. Eu acredito que tem informações que não são fáceis quando elas chegam. Quando eu perdi um determinado cliente, quando eu depositei grandes expectativas em função de um contrato que eu precisava que fosse assinado, de um acordo que eu precisava que fosse fechado. Mas quando nós falamos da fé, literalmente, a fé, ela acaba sendo exercitada nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então a fé, a verdadeira fé, ela não fica evidente mediante simplesmente as coisas que eu falo. A fé, ela fica muito claro mediante a nossa postura no dia a dia. E quando nós falamos sobre más notícias, uma palavra que tem estado muito forte no meu coração, desde a semana passada, eu nem ia falar sobre isso nesse dia, mas ela está tão forte, que para mim é muito difícil não falar. Em uma determinada oportunidade, o dirigente da sinagoga, chamado Jairo, ele correu e se prostrou diante do Senhor. E nessa passagem diz que, insistentemente, aquele homem pediu para que o Senhor o acompanhasse, para que juntos eles fossem até o lugar onde a filha de Jairo estava, o Senhor impusesse as mãos sobre essa menina, e essa menina fosse curada. O Senhor acompanhou aquele homem até o lugar, mas antes de chegar no destino, a mulher do fluxo de sangue apareceu. Aquele momento para aquela mulher foi um momento incrível, foi um grande marco, mas para Jairo foi um grande desafio. Por quê? Jairo tinha pressa. Cada minuto que se passava, era um minuto que aquela menina estava mais perto da morte. Quando aquela mulher interrompeu Jesus, Jairo estava presenciando absolutamente tudo. E eu acredito que dentro daquele homem, por mais que tenha sido, eu acredito que uma cena muito impactante para ele, dentro dele, o estômago deve ter dado aquela revirada, aquele calafrio, porque ele estava com Jesus, mas não tenha dúvida, onde estava a mente dele? Na menina.
Fazendo um comparativo, sabe quando você chega ali no dia 28, 29, e você não bateu as metas? E virando já na semana seguinte, você tem que pagar um baita de um aluguel de um valor elevado, tem despesas por conta de investimentos que você fez que você precisa acertar, e a cada nova hora, você se aproxima cada vez mais da hora do pagamento daquele boleto. Qual que é a sensação? Eu imagino que Jairo quase que ele falou assim: então, ó mulher do fluxo de sangue, já acabou? Já foi curada? Por favor, mestre, vamos lá. Aquele homem, ele passou por um processo muito importante assistindo aquele momento. Por quê? Dependendo do teu grau de maturidade emocional, espiritual, dependendo da maturidade da tua fé, muitas vezes ver o testemunho, a mudança na vida de outros, acaba se tornando uma afronta contra você. Como que muitos acabam recebendo alguns testemunhos, algumas mudanças? Como um lembrete de que na minha vida ainda não aconteceu. Muitos acabam sentados aí, sendo tomados por uma fúria, uma raiva, uma indignação. Mas entenda que o testemunho do outro não é para lembrar aquilo que ainda não aconteceu com você. O testemunho do outro é justamente relembrar o que Deus pode fazer por você. Muitas vezes os sinais que nós recebemos vêm com base nas vitórias que outras pessoas alcançaram. Pode reparar que de tempo em tempo você fica sabendo de algum testemunho que bate muito com a tua realidade. De pessoas que saíram de determinados momentos difíceis, pessoas que conseguiram fechar contratos, mudanças incríveis. Então o propósito do testemunho do outro, além de glorificar o nome do Senhor, não é te desanimar, não é te colocar para baixo, muito pelo contrário, é para fortalecer a tua fé e saber que você está no caminho certo. Porque se aquele homem se deparou com aquela realidade, a mulher do fluxo de sangue sendo curada, e eu estou junto com aquele homem, eu estou junto com Jesus Cristo, eu estou nessa mesma caminhada, eu estou nessa mesma fé, eu estou nessa mesma igreja, estou participando deste mesmo propósito, então na minha vida, é só uma questão de tempo. E olha como que são as coisas. No versículo 34 de Marcos 5, o Senhor diz assim: filha, vá, a sua fé a curou. No versículo 35, no seguido, na sequência, chega alguém e diz para Jairo: sua filha morreu. Filha, sua fé a curou. Sua filha morreu. Filha, sua fé a curou. E aqui, filha, a sua filha morreu. Chegam momentos em que nós vamos estar exatamente no meio de tudo isso. De algo que nos dá esperança e de algo que nos rouba a esperança. Aquele homem estava diante de uma situação na qual ele poderia ter questionado, ele poderia ter se precipitado, ele poderia literalmente ter jogado tudo para cima, porque eu escuto o Senhor dizendo a alguém: filha, a sua fé o curou, e em seguida eu ouço que a minha filha morreu. São em momentos assim que nós entramos naquela zona de perigo muito grande, dos auto-questionamentos, ou pior, nós começamos a questionar ao Senhor. Mas por que na vida dela aconteceu e por que na minha vida não aconteceu? Mas diante do poder do Senhor, entenda que por mais difícil que seja o cenário da nossa vida, por pior que tenha sido a notícia que nós recebemos naquele momento, eu preciso continuar acreditando até o final.
E olha como que são as coisas. Quem estava junto com aquele homem? Jesus Cristo. Repita comigo: o Senhor está comigo. Dependendo da notícia que eu recebo, eu acabo me esquecendo disso. Dependendo do que chega, eu acabo me esquecendo que o Senhor está comigo. Aquele homem, por pior que fosse a notícia que tivesse chegado, e chegou algo terrível, ele tinha certeza de uma coisa: o Senhor estava com ele. Se o Senhor está com você, não existe má notícia que o Senhor não faça cair por terra. Não existe situação que não possa ser revertida. Não existem mudanças que não possam acontecer. Não existem transformações, reviravoltas que Ele não possa realizar na sua vida ou por intermédio da sua vida. E olha como nós temos que ficar muito atentos. Junto com a notícia de que a filha dele havia morrido, veio uma voz dizendo assim: não incomode mais o mestre. Em outras palavras, você está perdendo o seu tempo. Quando o Senhor ouviu isso, nessa passagem diz que o Senhor fez pouco caso da informação. E ele virou para Jairo e diz assim: não tenha medo. Cada um recebe de uma forma diferente. Esse não tenha medo, ele pode chegar de maneiras diferentes de acordo com a sua fé, com aquilo que você acredita. Dentro de mim, entraria de que forma? Não se esqueça de quem eu sou. Em outros momentos vai entrar dentro de você assim: não se esqueça daquilo que eu já fiz. Em outros momentos vai chegar assim: sabe o Deus que fez na vida dessa mulher agora há pouco, que você presenciou? O mesmo poder? Eu estou aqui do teu lado, tão somente creia. E aquele homem, ele fez algo extremamente importante. Repita comigo, por favor. Ele continuou a caminhada, mesmo quando ele tinha motivos para parar. Quem aqui já teve motivos para parar, para desistir? Levanta as mãos, por favor. Todo mundo. Muitas vezes, vai estar diante de você 1001 motivos para te fazer parar. O que você não pode esquecer? Jesus Cristo está comigo. Morreu, Jesus Cristo está comigo. Eu perdi determinadas coisas, Jesus Cristo está perto de mim. E olha que incrível, quando eles chegaram lá, nessa passagem diz que à distância eles já estavam ouvindo músicas fúnebres, músicas tristes, porque eles estavam tratando como fim o que não era o fim. Parecia ser o fim, mas não era o fim. Como que nós combatemos músicas fúnebres, tristes? Com louvores, com alegria, com fé. Quando eles chegaram lá, o que estava morto reviveu. Entenda que o segredo é perto de Deus, perto do Senhor. Quanto mais perto eu estiver do Senhor ao longo dessa caminhada, mais incríveis serão os meus resultados. Eu comecei falando sobre uma fé madura. Uma fé madura, ela independe daquilo que você vê, independe daquilo que você ouve, independe daquilo que você sente, e independe daquilo que você sabe. Como assim? Diante dos nossos olhos, nem sempre o cenário vai ser favorável. Eu preciso continuar acreditando. Eu vou estar lá declarando: eu creio, eu acredito. Eu vou olhar, a menina vai estar morta.
Existirão momentos em que eu vou estar na minha caminhada em direção àquilo que eu desejo viver, e algumas vozes negativas vão dizer: já morreu, não adianta continuar. Mas eu preciso continuar. Nem sempre vou ter as emoções favoráveis que me levem a uma tomada de decisões rumo ao impossível. Muito pelo contrário, existirão momentos que a última coisa que parece que vai existir dentro de você é ânimo, disposição, alegria, força, ousadia, vontade de continuar. Mas independente do que eu estou sentindo, eu preciso continuar. Abraão, ele sabia que ele era velho, ele sabia que Sara já estava em idade extremamente avançada, ele sabia que Sara não podia gerar, e mesmo assim, ele continuou crendo. Então, independente daquilo que eu vejo, ouço, sinto ou sei, eu acredito que o poder do Senhor está e vai além de absolutamente tudo. Esse é um exemplo de alguém que soube lidar com uma notícia negativa, com uma má notícia. Por outro lado, histórias como a história da mulher cananeia me ensinam muito. Ela também foi interceder por um filho, estava lutando por alguém. E lá diz que quando ela começou a chamar, nessa passagem diz que o Senhor não lhe respondeu palavra, não diz que o Senhor não escutou. Às vezes nós ficamos com aquela impressão de que parece que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. É que na verdade, o silêncio do Senhor, ele é ensurdecedor. Olha, poucas coisas são tão desafiadoras quanto o silêncio do Senhor. Poucas coisas são tão assustadoras quanto o silêncio do Senhor. Mas diante do silêncio, a resposta sempre será: continuar fazendo aquilo que eu acredito. E eu não recebi aquilo que eu desejava, eu vou continuar. E o Senhor não me respondeu, eu vou continuar. E nada chegou ainda, eu vou continuar. E aquela mulher continuou colocando força, ela continuou colocando força, ela continuou colocando força. Tentaram calá-la. Os próprios discípulos que estavam com o Senhor disseram: mande-a embora. Mas aquela mulher, ela estava tão decidida, que ela não iria sair daquele lugar sem a resposta do Senhor. Quantos podem dizer que no dia a dia, numa oração, num culto, num dia de trabalho, tem essa mesma determinação? Meu Deus, eu não vou encerrar esse dia sem uma resposta, eu não vou terminar esse dia da mesma forma, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar, enquanto o Senhor não me responder. Não importa, se eu tiver que orar mais uma vez, eu vou orar mais uma vez, se eu tiver que orar uma terceira vez, eu vou orar uma terceira vez, uma quarta vez, uma 10ª vez, uma 20ª vez, eu vou orar quantas vezes forem necessárias, eu só não vou parar, porque eu preciso de uma resposta, e eu vou recebê-la. Vontade, todos temos. Determinação, não é a grande maioria. Pessoas determinadas rompem. Pessoas determinadas vencem. Pessoas determinadas avançam. Pessoas determinadas vivem mudanças extraordinárias. Joel 2, a partir do versículo 25, diz assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu acredito que entre todas as promessas que a palavra do Senhor nos deixou, as promessas de restituição são uma das mais desejadas. Por quê? Normalmente quando nós chegamos na casa do Senhor, foi tirado muita coisa de nós. Paz, alegria, realização, financeiramente falando nós somos roubados, união conjugal, a família chega um caos. Então restituição
é uma das maiores vontades, um dos maiores desejos, sonhos das pessoas. Tanto é que grande parte das pessoas que nós conversamos, quando ela está conversando conosco e compartilhando os resultados de vida dela, muitos dizem assim: o que eu não faria por uma segunda oportunidade? O que eu não faria se eu tivesse uma outra chance? Mas aí que está, Deus tem restituições extraordinárias para o seu povo. Aqui diz: e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Diga isso: e o meu povo não será mais envergonhado. Levante a sua voz, diga isso: eu não serei mais envergonhado, a minha família não será mais envergonhada. Diga isso: a minha empresa não será mais envergonhada. Perceba que aqui o Senhor não está falando simplesmente de uma restituição, de uma devolução. Ele está falando de uma mudança daqui para frente, porque a vergonha que você sofreu lá, você não vai sofrer mais aqui. Porque de nada vale o Senhor me restituir aqui, e eu sendo envergonhado aqui novamente, e Ele restitui, e eu sendo envergonhado novamente. Não, nós estamos falando de uma restituição, e a vergonha nunca mais. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, eu estou perto de vocês, de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Diga isso: e o meu povo não será envergonhado para sempre. Todas as vezes que uma colocação é feita mais de uma vez, é porque o Senhor está enfatizando o quanto Ele está falando sério. Quando o Senhor diz: você não será mais envergonhado, e Ele vem e diz novamente: você não será envergonhado para sempre, é porque Ele tem coisas grandiosas para fazer na vida do teu povo, e Ele enfatiza para que você acredite, Ele enfatiza para que você não duvide no seu coração. Ele está deixando claro que Ele tem uma mudança completa. Se alguém roubar um boi, ou uma ovelha, e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi, e 4 ovelhas pela ovelha. Perceba que, quando nós falamos sobre restituições na Bíblia, a menor medida, 2 vezes mais. Mas aqui já nos dá margem para uma restituição 4 vezes, 5 vezes maior. Sempre que alguém se apossar de um boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem, mas alguém disser: isto me pertence, as 2 partes envolvidas levarão um caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, repita isso comigo por favor, restituirá o dobro. Sabe o que o Senhor tem para você daqui até o final do ano? Restituições extravagantes. Medidas muito maiores, muito superiores, medidas incomparáveis. Quer ver um negócio curioso? Uma pessoa compartilhou um testemunho conosco, e a empresa começou a passar por um momento muito difícil. Se eu não me engano, a empresa tinha perdido 3 ou 4 clientes, que eram equivalentes a 60% da renda de toda a empresa. Duro, né? De um dia para o outro perder 4, correspondente a 60%. Olha como que são as coisas. Poucas semanas depois, o Senhor enviou um com um valor infinitamente maior àqueles 4 que saíram antes. A restituição não foi na mesma medida. Uma pessoa, eu me recordo de compartilhar isso no propósito do ano passado, ela estava prestes a fazer o fechamento da vida dela. Ela ia fechar um contrato, eu não me lembro se era 18 ou 28 mil reais. Para o ramo dela, é um valor muito alto. Entrar 18 ou 28 de uma vez só, era muita coisa para ela. O negócio deu errado. Ela entrou em parafuso, ela ficou preocupada, porque aquele não tinha sido um bom mês para ela. E quando ela veio compartilhar conosco, nós dissemos: então somente creia,
acredite que se algo foi perdido, a restituição vai ser muito maior. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem uma porta muito maior preparada, aberta. 2 semanas depois, sabe quanto que foi o acordo, o contrato fechado com um outro cliente? Alguém quer dar um palpite? 120 mil reais. Para quem tinha perdido um de 20 e estava chateado, fechar um de 120, Deus tem isso para você. Porções infinitamente maiores, resultados infinitamente maiores. Eu acredito que quando o Senhor trabalha, é sempre extravagante. São medidas exageradas, extraordinárias. Se coloquem de pé todos, por favor. Zacarias 9:12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Na NBV diz assim: aqui há esperança, pois hoje eu prometo dar 2 vezes mais bênçãos do que tristezas que vocês passaram. Repita isso comigo, por favor. Hoje eu vou receber 2 vezes mais bênçãos do que tristezas que eu vivi ao longo da minha vida. Esta é uma oração que eu faço de tempo em tempo. Senhor, para cada um cliente que o teu povo perdeu, envie 2 novos. Para cada um mês que o teu povo fechou no vermelho, que eles fechem 2 meses no azul. Para cada um contrato que deu errado, envie 2 infinitamente maiores. Para cada um ano de sofrimento, de vergonha, humilhação e dor, que o teu povo viva 2 anos extraordinários. Faz as contas mediante a tua vida. 4 anos de luta, tem 8 anos de vitória chegando. 10 anos de vergonha e humilhação, tem 20 anos de promoção, crescimento, paz, de alegrias chegando. E é tudo mediante a nossa fé. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará uma porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Mas como? Entenda que o meu pouco é o suficiente para o Senhor. O meu nada pode ser transformado em muito. Na própria multiplicação dos pães e dos peixes, aqueles homens colocaram nas mãos do Senhor 5 pães, uma quantidade mínima de pães e peixes, muito pouco. 5 pães, 2 peixinhos, não era nada. Mas quando nós colocamos as nossas medidas diante do Senhor, quando nós nos aproximamos dEle, nós temos a capacidade de alimentar uma multidão de pessoas. E quer ver como isso é promessa do Senhor e de fato se cumpre? Eu nem me lembrava desse testemunho, eu estou lembrando agora. Um rapaz que disse que durante um tempo da vida dele, ele precisou de ajuda financeira, alimentos, passou por momentos assim terríveis. E no dia que ele me enviou o áudio compartilhando esse testemunho, ele falou que ele estava dentro do mercado. Ele falou que ele tinha enchido o carrinho de uma tal forma, que era assim, algo lindo de se ver. E vocês sabem, né? Mercado no dia de hoje você não leva quase nada, e você deixa um valor absurdo. Eu e a Catarina, a gente já está conformado. Eu vou pegar um cacho de banana, um saco de pão, eu vou sair pagando R$100 lá. Você não consegue gastar menos de 100, 150 numa compra pequena. E olha que lindo. Quando ele me mandou a foto, ele mostrou aquilo. Ele falou: sabe o que me traz mais felicidade? Isso aqui não é para mim, eu estou indo levar para uma família que precisa de ajuda. O seu pouco nas mãos do Senhor é o suficiente para você, sobra para o reino, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Sem brincadeira, nesse dia, se ele não deixou
uns 600, 700 reais de comida naquele mercado e não deixou nada. Uai, minha compra pequenininha dá 100. E ele tendo condições de alimentar uma multidão. Não era uma casa de 1, 2. Se eu não me engano, tinha uns 5, 6. Eu acredito na forma de trabalhar do Senhor. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar que o Senhor vai fazer coisas infinitamente maiores. Lembra de Jó? Quantas vezes mais ele recebeu? 2 vezes mais. Lembra da passagem da mulher sunamita? Quando o profeta veio anunciar a ela que viria um período de fome severa, um período de crise muito difícil, e o profeta falou: sai daqui. Ela saiu deixando tudo, casa, bens, ela deixou tudo. 7 anos se passaram, ela voltou. Na volta dela, não foi nenhum processo, foi imediato. Ela voltou. Sabe qual que foi a ordem que o rei deu a ela? Para que fizessem por ela? Devolva a ela esses 7 anos que ela não colheu, tudo aquilo que ela perdeu, tudo que pertencia a ela, coloque nas mãos dela. 7 anos de restauração, 7 anos de restituição. Deus tem porções extraordinárias para você. E a resposta é: se aproxime dele. Se aproxime dele. Quanto mais perto você estiver, é exatamente isso. A má notícia vai chegar, mas ele está tão perto, tão perto, tão perto, que a má notícia chega, ele vem te dar uma boa notícia em seguida. Você perde algo, ele acrescenta algo. É dessa forma que ele trabalha. Feche os seus olhos, por favor. Eu acredito que Deus tem muito mais para o seu povo. Eu acredito que este é um ano definidor. Eu acredito que este é um ano com grandes surpresas. Não trate como fim aquilo que é passageiro na sua vida. Momentos difíceis passam, a glória do Senhor nunca jamais irá passar. Vozes se levantarão dizendo: não me incomode mais o mestre, não tenho por que você continuar, não tenho por que você lutar, não tenho por que você insistir, não tenho por que você continuar batendo nessa mesma tecla. Já morreu, já perdeu, não deu certo, mas você precisa insistir, você precisa continuar lutando, você precisa continuar acreditando, você tem que perseverar, porque não será em vão. Diga isso para você no seu lugar: todo o meu esforço, todo o meu sacrifício não serão em vão, não vai ser em vão, não vai ser em vão na minha vida. Eu acredito que eu vou colher 100 vezes mais, eu acredito que a minha colheita será sobrenatural, eu acredito que eu vou viver o impossível, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder esta guerra, eu não vou perder essa luta, não, muito pelo contrário, o Senhor está comigo, Jesus Cristo está comigo, o meu Deus está comigo. Bata no seu peito e diga isso: o meu Deus está comigo, o meu Deus está comigo. O diabo vai lutar para te fazer esquecer esse detalhe, mas não é simplesmente um detalhe, é um fundamento de que você vai viver o sobrenatural. As notícias vão chegar, mas você não pode esquecer que aquele quem dá a última palavra, ele está do teu lado, aquele que está perto de você, ele vai te favorecer, ele vai mudar a tua história, ele vai curar o teu destino. Então eu declaro, Senhor, essas más notícias serão transformadas em boas notícias, o teu povo viverá uma glória maior, o teu povo vai viver o impossível. Eu acredito, Senhor, que o teu povo está entrando numa fase de grande crescimento, o teu povo vai avançar, vai progredir, o teu povo viverá essa glória maior. Meu Deus, não é tempo de derrota, não é tempo de humilhação, não é tempo de miséria, não é tempo de escassez, não é tempo de pobreza, é tempo do teu povo ser altamente favorecido, é tempo do teu povo ser promovido de uma forma extraordinária. Então eu clamo por mudança, Senhor, eu quero declarar: o impossível vai acontecer, o impossível vai se curvar
diante do teu povo. Meu Deus, se porventura existe algo que não estava caminhando, eu declaro pela fé, vai caminhar. Senhor, eu declaro pela fé, vai caminhar. Em nome de Jesus eu declaro, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Meu Deus, eu creio no teu agir. Eu quero profetizar, Senhor, na vida do teu povo, eles viverão uma fluidez fora do comum. O teu povo viverá, meu Deus, uma fluidez fora do normal. Meu Deus, eu acredito que padrões novos serão estabelecidos e padrões antigos cairão por terra. Meu Deus, eu oro por essa grande restituição, eu oro por essa grande transformação, eu oro, meu Deus, declarando pela fé, para cada cliente que o teu povo perdeu, eles vão receber 2 novos clientes. Para cada contrato que não foi assinado, 2 novos serão assinados. Cada semana que o teu povo viveu, difícil, complicada, dolorosa, o teu povo vai receber 2 semanas de grandes vitórias. Para cada mês difícil, complicado, cada mês que o teu povo não bateu a meta, para cada mês que o teu povo viveu um período turbulento, eles vão viver 2 meses de grande crescimento, 2 meses de grandes avanços. Eu declaro, meu Deus, essa porção dobrada, essa porção dupla de honra. Eu declaro essa porção dobrada de favor, essa porção dobrada de vitórias, essa porção dobrada de grandes conquistas. O teu povo vai viver essa glória maior, o teu povo vai viver essa glória maior. Eu declaro pela fé, meu Deus, o impossível vai acontecer diante do teu poder, nada resiste. É o Senhor quem dá a última palavra, é isso que nos dá esperança, é o nosso Deus quem dá a última palavra. O que vai acontecer nas próximas 3 semanas de propósito na sua vida? Declare. Se você crê que é Ele quem dá a última palavra, você não pode aceitar a última palavra que o diabo deu para você. Você não pode aceitar a última palavra que homens liberaram para você. É a palavra de Deus que vai prevalecer, é a vontade dEle que vai prevalecer, é o poder dEle que vai prevalecer na tua vida. Homens podem ter dito para você não, mas Deus, Ele diz sim, e Ele vai te honrar, Ele vai te justificar, Ele vai te levantar para que você nunca mais caia. Ele vai te levantar e te estabelecer em um lugar de vitória, em um lugar de alegrias, um lugar de progresso, um lugar de grande crescimento. Ele vai te levantar, Ele vai te justificar, Ele vai mudar a tua história. Fale, meu Deus, antes que esse propósito se encerre, eu vou contar o maior testemunho da minha vida. A empresa vai atingir números que ela nunca atingiu antes. Eu declaro, meu Deus, que antes que esse propósito acabe, eu serei levantado como um grande líder de mercado. Os meus sonhos serão materializados, os meus projetos concretizados. Antes que esse propósito termine, eu vou contar o maior testemunho da minha história de vida. Eu vou testemunhar a tua glória, o teu poder, a tua autoridade. Eu serei favorecido, honrado, justificado. Eu vou viver essa diferença do Senhor, eu vou viver o sobrenatural. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai me levantar, eu acredito que o Senhor vai levantar a minha família, eu acredito que o Senhor já está levantando, meu Deus, a minha empresa. E o impossível, ele parece estar tão distante, mas eu acredito que está mais perto do que eu desejo, do que eu mesmo acredito. Eu acredito que já está batendo na minha porta, e eu vou abrir essa porta e ver essa glória maior. Eu verei essa glória. Os olhos naturais, eles não veem o que a fé consegue enxergar. Não adianta você procurar pela vista natural, pela visão natural. Quanto mais se vê, menos se crê. Mas quanto você mais acreditar, quanto maior for a sua fé, quanto maior for a sua ousadia, a sua coragem, a sua fidelidade ao Senhor, mais Ele poderá te surpreender. Existem coisas que nós precisamos deixar para trás de uma vez por todas. Algumas semanas atrás, nós falamos sobre José. José, que é uma representação de Jesus, estava chamando toda a sua família para mais perto dele. Durante 2 anos, aquela família ficou não vai. E tudo isso por conta de uma experiência negativa
que o pai tinha vivenciado no passado. Ele temia algo se repetir. Olha para cá um instante, por favor. O ponto de partida para você viver uma história diferente é acreditar que o teu passado não vai se repetir. É você acreditar que vai ser diferente dessa vez. Mas Jacó tinha tanto temor dele perder o seu filho mais jovem. Ele segurou tanto aquela informação. Ele poderia ter se aproximado muito antes. Quais são as informações que você tem segurado? Quais são as lembranças que você tem segurado? Quais são os temores que você tem segurado? O que você tem carregado com você que te impede de se aproximar de uma vez por todas do Senhor? Recentemente um rapaz, ele veio conversar comigo, e quando ele fala, a fala dele até impressiona. Ele fala com fé, mas ele não age com fé. E eu disse para ele assim: querido, se você não começar a soltar todo esse auto-engano que você tem carregado com você, a tua vida não vai caminhar. Porque ele veio com uma história de que ele não conseguia entender o porquê que o Senhor não estava respondendo. A resposta ele buscava e não chegava. E quando eu entrei falando sobre o auto-engano com ele, que é exatamente a mesma palavra que nós pregamos na sexta-feira, 9 horas da manhã, a ficha dele caiu. Ele falou assim: realmente, eu tenho muito medo, eu estou sendo incrédulo, eu não estou agindo a minha fé de verdade, porque por mais que eu fale, dentro de mim, eu estou com medo de algo se repetir, então eu não me lanço por completo. Falei, pronto. Achou a resposta. Que tipo de informações que você tem segurado? Informações como aquela que o mercado tal está em baixa? Solta. Que tipo de informações você tem segurado? Que é normal o faturamento cair no meio de agosto? Credo, solta. Para longe. Que tipo de informações que você tem segurado? Perdeu determinado cliente que era importante no fechamento mensal da tua empresa? Solta. Sabe o que o Senhor quer? Um povo que vem e o abrace. Já tentou abraçar alguém carregando um monte de coisa? Compras, malas, mochilas. O que você tem que fazer? Soltar, se lançar, acreditar. E olha como são as coisas. Nessa mesma passagem, eu não me lembro qual dos irmãos, eu acho que foi Judá. Ele disse assim: nós estamos aqui nessa demora, se nós já tivéssemos ido, nós teríamos ido e voltado pelo menos 2 vezes. Em outras palavras, trazendo para o raciocínio de agora, se eu continuar carregando algumas coisas, eu ainda não compreendi que se eu já tivesse soltado, eu já poderia ter renovado os meus sonhos 1 ou 2, 3 vezes, carros que eu queria ter comprado, a vida que eu queria ter construído, respostas que eu estava buscando, eu já poderia ter renovado todos os meus projetos, os meus sonhos várias vezes, mas eu estou me segurando a coisas que só tem me atrasado. Às vezes nós ficamos preocupados em carregar algumas coisas. Vocês lembram qual foi uma das frases que José disse a toda a sua família? Não se preocupe em trazer nada do que é de vocês, aqui vocês vão ter tudo do bom e do melhor. E a gente às vezes lutando para carregar coisa velha, coisa antiga, coisas que só nos atrapalharam, só nos pesaram, e Jesus Cristo, o Senhor, Ele está falando assim: não, deixa o que é antigo, não se preocupe, eu tenho tudo novo para você. Diga isso, Deus tem tudo novo para mim.
Feche os seus olhos mais uma vez. Dentro de você, o que você sabe que você está carregando? O que você está segurando que te impede de abraçar o Senhor de uma vez por todas? Quais são as informações, temores, medos, sentimentos, lembranças? Entenda que se você está aqui, você está tendo a oportunidade de viver uma história diferente, não a mesma história do seu pai, da sua mãe, a mesma história do teu vizinho, das pessoas que estão passando por momentos difíceis perto de você. Não, e verás novamente a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Você verá a diferença na tua vida. A tua vida não será como a vida dos teus familiares, a tua vida não será como a vida dos teus pais, dos teus avós, bisavós. Não, é um novo ciclo, é uma nova fase. A história não vai se repetir. Muitos podem estar em crise, você não viverá na crise. A crise vai continuar, mas você não continuará na crise. Você não continuará na crise. Muitos podem não estar vendendo, você vai vender. Muitos podem não estar prosperando, você vai prosperar. Você vai viver essa glória maior. Eu oro por você, eu declaro isso sobre a tua vida. Até aquilo que tinha tudo para dar errado vai dar certo. Você vai progredir, você vai prosperar, você vai avançar. Eu oro, meu Deus, declarando que uma semana ela vai ser mais abençoada do que a outra mais abençoada do que a outra, e o teu povo será honrado, justificado. O teu povo viverá essa glória maior. Meu Deus, eu oro, meu Deus, traga à existência aquilo que não existe. Meu Deus, eu oro pelos projetos do teu povo. Eu oro para que o Senhor restaure. Eu oro por mudanças. Não importa, meu Deus, há quanto tempo essa determinada área da vida do teu povo está em ruínas. Eu declaro, uma grande restauração vai acontecer. Assim como Neemias se levantou, nós nos levantamos e nós não vamos parar enquanto essa obra não for concluída. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir. As afrontas vão chegar, os levantes vão chegar, mas nós não vamos parar, e nós vamos viver essa glória maior. Nós vamos viver o impossível do Senhor. Eu acredito que aquilo que está em ruínas em anos, 52 dias é mais do que suficiente, meu Deus, para que o teu povo viva essa glória maior. Eu oro, meu Deus, pela vida do teu povo. Eu abençoo a vida de todos. Eu profetizo essas mudanças em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro pelo teu povo. Eu quero pedir que o Senhor cubra eles com o teu favor, com a tua unção, com o teu poder, com a tua autoridade. Meu Deus, eu oro para que eles se aproximem do Senhor como nunca e vivam essa glória maior. Meu Deus, que tudo aquilo que precisa ser deixado para trás, que seja deixado de uma vez por todas, e que eles vivam, meu Deus, essa grande restituição extravagante, que eles vivam e recebam essa porção maior, essa porção melhor, que eles não levem nada do passado, para que possam viver o novo do Senhor, que eles comam do melhor, que eles desfrutem do melhor, que o testemunho de todos seja maior do que jamais foi. Eu consagro este mês, eu declaro, agosto é o mês do crescimento, é o mês das portas abertas, é o mês de grandes milagres, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.